Muito bem, meus amigos. Como vocês estão? Esse é o nosso último vídeo sobre falência. Eu já estou aqui em vestes de pré-férias, agora vamos para o período de provas e suas correções, mas o nosso conteúdo se encerra na data de hoje, com a finalização da falência ou o seu encerramento. Nós estudamos de maneira sequencial e, obviamente, em alguns momentos, com alguns artigos anteriores e posteriores, 3 fases essenciais da falência. Uma fase pré-falencial, uma fase falencial e uma fase que veremos agora de extinção das obrigações, encerramento da falência e extinção das obrigações. A fase pré-falimentar é aquela que antecede a decretação da falência, que vai desde o pedido de falência ou do termo inicial da falência até a sua decretação mesmo, a nomeação do administrador e todo aquele procedimento que nós vimos de verificação de ativos, habilitação de crédito, homologação de créditos e pagamento dos credores, que verificamos no nosso último vídeo. Muito bem, feito esses procedimentos pré-falenciais e falenciais, chegamos ao momento então de verificarmos como se dá o encerramento dessa falência. A rigor, após o pagamento de todos os credores, o administrador deverá apresentar as suas contas, prestar as suas contas em juízo. Os interessados e o Ministério Público serão intimados dessa manifestação, inclusive por edital, e poderão impugnar, apresentar questionamentos no prazo de 10 dias. O que é importante, com relação a essa prestação de contas, ouvidos os interessados, no prazo de 10 dias, o Ministério Público, o juiz vai chegar então a uma sentença de encerramento da falência, homologando essas contas do administrador. A ideia do legislador foi colocar um termo final à falência, a partir desse momento específico, nós teremos alguns efeitos que farão parte da vida do devedor. O artigo 102 da Lei de Falência estabelece um efeito importante, que é, uma vez que tenha sido de fato encerrada a falência, não só na sua decretação, mas a partir do seu encerramento, aquela proibição do empresário de exercer atividade empresarial desde a decretação permanecerá após essa consolidação, após o encerramento do processo de falência. Ou seja, ele fica impedido de atuar na sua atividade empresarial desde a decretação da falência e continuará impedido de exercer essa atividade depois de oficialmente ou finalmente, com o procedimento encerrado da falência, até que tenha a declaração da extinção das suas obrigações. Ou seja, esse efeito de impedir que o devedor exerça a sua atividade empresarial é, entre aspas, um mecanismo de segurança do legislador. Por quê? Porque a ideia seria afastá-lo da exploração da ordem econômica, sob pena de colocar a ordem econômica em risco, já que ela estaria sendo manejada, explorada por alguém que não teria condições técnicas para isso. Presumidamente não teria por conta da sua quebra recém-ocorrida. Muito bem, então nós passamos dessa fase falencial, que se dá exatamente com essa sentença homologatória desses relatórios finais. A gente vai falar daqui a pouquinho de como deve ser o relatório do administrador. A partir dessa homologação do relatório final do administrador, nós passaremos a analisar a questão do encerramento da falência e extinção das obrigações do falido. Quando que alguém deixa de ser falido? Bom, essa homologação, aquela que de fato encerra a falência, não encerra as obrigações do falido. E a gente vai ver como isso acontece daqui a pouco. Muito bem. Então, o administrador tem que apresentar um relatório final, que deve conter o valor do ativo e o resultado da sua realização. 2. O valor do passivo e dos pagamentos feitos aos credores. E 3. As justificativas de responsabilidades que eventualmente o falido deverá assumir.
Então, são 3 grandes grupos de informações que o administrador deverá apresentar no seu relatório final, depois de homologadas contas, a prestação de contas do falido. Ou seja, depois que tudo estiver resolvido, com as impugnações superadas, haverá então esse relatório final para a homologação da falência. E aí sim, com esse relatório final, que vai conter esses 3 conteúdos essenciais, poderemos falar de fato, em encerramento da falência. Entretanto, a extinção das obrigações do falido não se dão com o encerramento da falência. O procedimento falimentar se encerra, mas as obrigações do falido não necessariamente. Por quê? O artigo 157 e 158 da Lei de Falência vão mencionar para nós como se dão ou como se dá a extinção de obrigações do falido. Uma coisa é o procedimento ter se encerrado, já que todo mundo foi pago, já que o administrador apresentou esse relatório final, dizendo exatamente quais foram os bens que foram arrecadados, avaliados, liquidados, quais pagamentos foram feitos, quem recebeu, quem não recebeu, se há crime falimentar, se não há crime falimentar, ou eventualmente a apuração de crime falimentar. Se tudo isso estiver constando, aí sim o juiz vai simplesmente homologar, encerrando a falência. Entretanto, a extinção da obrigação, a extinção das obrigações do falido só se dá em um momento posterior a esse. A não ser que o administrador consiga, por meio da sua atividade designada por lei, conseguir realizar todo o ativo e pagar todos os credores. Ou seja, quitar a obrigação, quitar todas as dívidas. Algo que é extremamente raro, praticamente impossível, já que se a falência chega a ser decretada é porque de fato já existe aquele estado que nós já vimos de insolvência, de impossibilidade total de assunção das responsabilidades e quitação das obrigações. Muito bem, então vamos lá. O artigo 157 e 158, então, da Lei de Falência estabelecem como ocorrem as extinções ou como se dará a extinção das obrigações do falido. Muito bem, vamos acompanhar então aqui a partir do artigo 157 e 158 como poderão ser extintas essas obrigações. Então vamos lá, artigo 158. Primeira forma de extinção das obrigações, pelo pagamento de todos os credores. Como eu acabei de falar, algo extremamente raro, extremamente difícil de acontecer, porque a falência é exatamente um momento de incapacidade financeira total. 2. Pelo pagamento, depois de realizado o ativo, de mais de 50% dos credores quirografários. No nosso último vídeo, nós vimos o quadro geral de credores e dentro do quadro geral de credores, nos credores concursais ou nos créditos concursais, nós vimos os credores quirografários. Então, se não conseguir pagar todo mundo, mas conseguir alcançar 50% dos credores quirografários, poderá ter a sua extinção das obrigações decretada. E isso, obviamente, vai habilitar de novo o falido para a sua atividade. Tanto que o nome pelo qual é conhecida essa extinção das obrigações do falido é reabilitação. Obviamente, como já faz muito tempo, faz 1 ano e meio mais ou menos, mas quando nós falávamos de impedimentos e incompatibilidades, nós vimos que o falido não reabilitado não poderia empresariar. Lembram disso? Pois é, o falido reabilitado é aquele que tem a declaração ou decretação de extinção das suas obrigações proferidas pelo juízo. Então, se o devedor consegue pagar a todos os credores, ou consegue pagar 50%, tudo bem? Mais de 50% dos credores quirografários, ele pode ter também a declaração de extinção das suas obrigações e reabilitar-se para a atividade empresarial. Outra coisa importante, também haverá extinção da obrigação pelo decurso do prazo de 5 anos, contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado pela prática de crime falimentar. Ou seja, haverá a extinção das obrigações
depois de encerrada a falência, que se dá com esse relatório homologado que a gente acabou de ver, se não tiver cometimento de crime falimentar e ocorrer o decurso de 5 anos. Nossa, então quer dizer que a questão do pagamento a todos os credores não é uma condição para ele voltar a empresariar? Não. É exatamente isso que está dizendo o artigo 158. Ele poderá, depois de 5 anos, se não tiver cometido crime falimentar, ter a extinção das suas obrigações. E se, atenção, e se eventualmente tiver praticado crime falimentar, em vez do decurso de 5 anos, deverá aguardará o período ou o prazo de 10 anos para ter a sua, a partir do encerramento da falência, que é aquela homologação, para ter a sua extinção das obrigações proferidas pelo juízo. Então, com a leitura do 157 e 158, nós teremos aquilo que chamamos de reabilitação. Ou a partir dessas informações, saberemos então o que é reabilitação, que é sinônimo de extinção das obrigações do falido. Uma questão se levanta, muito importante com relação a isso, é que, obviamente, boa parte dessas declarações de extinção das obrigações se dão por provocação do próprio devedor. Até porque, encerrada a falência, o administrador não vai acompanhar essa atividade depois de 5 anos, depois de 10 anos de um processo. Caberá ao próprio devedor provocar o juízo para que ele tenha a sua declaração, obviamente declaratória, a sua declaração de extinção das obrigações, para que volte a se restabelecer. E, obviamente, isso pode acabar gerando uma série de tormentas para a vida do próprio devedor. Principalmente se houver algum atraso com relação ao encerramento da falência. Por exemplo, quando o próprio administrador demora a responder às, entre aspas, impugnações, quando o administrador demora a apresentar o seu relatório final, ou seja, já está tudo resolvido, todo mundo pago, e o administrador, por algum momento, por alguma circunstância, enfim, acaba atrasando o encerramento da falência. Por conta disso, eu acabo de colocar aí, vocês vão ver, vão verificar, a nossa fixação de hoje se dá através da leitura desse artigo que está aí, no AVA, que vocês vão verificar se é ou não possível conseguir a reabilitação mesmo antes do período legal. Ou seja, 5 ou 10 anos do encerramento é o que determina o artigo 158. Mas seria possível o devedor conseguir a reabilitação em tempo, em período menor? Nós vamos analisar um artigo e vocês vão verificar o que vem sendo decidido pelos tribunais com relação a isso. Então, pessoal, em suma, essa terceira fase do procedimento de falência, com certeza é uma das fases mais simples, porque compete ao administrador apresentar as suas contas, fazer a sua prestação de contas, indicando quais foram os bens levantados, como foi feita a realização do ativo, quais foram os credores pagos, qual foi a postura do devedor, se houve ou não, entre aspas, cometimento de crime falimentar, para depois haver a chance de impugnação por parte dos interessados em 10 dias e Ministério Público, e só depois que essas impugnações forem resolvidas, ele apresenta um relatório final. Com esse relatório final, superadas as impugnações, obviamente, se não houver nenhum tipo de diligência necessária, né, poderá o juiz homologar esse relatório final e aí sim encerrar definitivamente a falência. O que é importante, o encerramento da falência não é o encerramento das obrigações do devedor, não é a extinção das obrigações, ao contrário, é a consolidação da quebra, comprovando que houve pagamentos, comprovando que houve venda, liquidação de ativos, convalidando, reforçando eventual ocorrência de crime falimentar, mas não tratando da obrigação ou quitação das obrigações. Como regra, a não ser que o próprio administrador coloque no seu relatório final que todos os credores foram pagos.
Bom, se todos os credores foram pagos e não houve crime falimentar, pode haver declaração de extinção das obrigações. Mas isso dificilmente vai acontecer no Brasil, por conta das circunstâncias econômicas e, obviamente, pela praxis empresarial. Uma empresa que entra em processo de liquidação coletiva como falência, dificilmente vai conseguir honrar o pagamento dos seus credores. Já entrou nesse sistema falencial ou nesse procedimento de falência exatamente por não conseguir a quitação das suas obrigações. Tá ok? Então, a partir de agora, a gente tem mais um vídeo daqui a pouco, não deixem de ver o último vídeo, mas já no AVA, um artigo para a gente fazer a nossa fixação e, obviamente, a leitura desses artigos que eu mencionei aqui. 157, 158, ok? Obrigado, pessoal, até daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau, tchau!